Olá, olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira live da Naber. Boa noite a todo mundo, bem-vindos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa primeira live da Naber, que vamos conversar com Denise Santos. Vamos esperar a Denise entrar, enquanto a Denise está chegando, vamos ver quem está aqui. Oi, Sônia. Oi, Letícia. Oi, Rô. Janaína. Oi, Cláudia. Oi, Léo. Boa tarde, boa noite. Estamos aguardando agora a Denise entrar na nossa live para solicitar. Denise já entrou, já solicitou. Vamos lá. Não era Denise. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Duda. Oi, Sônia. Oi, Letícia. Vamos ver todo mundo aí. Tudo bem? Vamos falar hoje com a Denise Santos, nossa primeira convidada das 7 lives que vamos fazer a partir de hoje. Oi, Lu. Guardando a Denise entrar e solicitar. Oi, Amanda. Oi, Carlinhos. Oi, Naná. Denise, agora é Denise. Agora a Denise entrou. Vamos chamar a Denise, nossa convidada. Peraí que eu não tô conseguindo pegar. Ué, Denise, sua solicitação sumiu. Chama de novo, por favor. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar a Denise através dos convidados. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Não, também não tô conseguindo chamar a Denise. Denise, chama de novo, por favor, Denise. Eu acho que você vai ter que entrar, sair e entrar de novo na live para solicitar. Vamos ver, agora entrou de novo o convite dela. Vamos lá. Peraí, gente. Agora! Agora foi, Denise. Denise está chegando. Oi, Lorena. Vamos aguardar a Denise, aguardando a Denise chegar. Nossa convidada especial hoje. Denise deve estar chegando. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. Aguardando Denise Santos. Está aqui escrito aqui na minha tela. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Oi, Flávio. Tudo bem? Vamos ver todo mundo aqui com a gente hoje. Lembrando que essa é a nossa primeira live de 7 lives que vamos fazer agora toda segunda-feira às 6 horas. Primeira live sobre material didático com a Denise Santos. Não sei por que tá demorando a entrar. Tá aqui aguardando Denise Santos. Vamos ver se é alguma coisa aqui da nossa internet. Denise Santos não está conseguindo entrar. Deixa eu ver se eu consigo pescar ela aqui, os participantes. Gente, um momentinho, por favor, tá? Questões de internet aqui. Denise, vê se você consegue, vê se você recebe. Eu solicitei para você participar da live. Vamos fazer o caminho inverso, já que você está pedindo, não está entrando? Agora! Acho que eu tô entrando agora. Ô, mistérios da internet. Pois é, não deu certo você pedindo, mas eu te pesquei e deu certo, né? Pois é. Então, Que bom. Ainda bem que tem 2 vias, né? Você pedindo ou eu te pescando, né? Que bom. tá. Então, estamos aqui. Gente, boa noite. Antes de começar esse bate-papo super gostoso com a Denise, diretamente da Inglaterra. Você me escuta bem, Denise? Eu tô com um pouquinho de eco do meu lado. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo bem. Eu estou te escutando bem. Eu te escuto bem, Denise. Deixa eu só checar aqui minha lâmpada. Eu te escuto bem. Você me escuta bem? Eu tô com uma repetição atrás. Eu tô com eco. É como se eu tivesse 2 vezes. Você quer tentar? Vamos tentar começar de novo, talvez? Você quer sair, eu te chamo de novo, é isso? Eu acho que é melhor. Então tá bom, então faz isso. Sai e entra Tá de bom? novo. Tá bem. Tá. Solicita de novo então, tá, Denise? Vê se vai para essa maneira que é melhor. Vamos então esperar mais um pouquinho. Isso faz parte, né? Faz parte. Questão da internet, sempre acontece isso, né, gente?
Ah, a pessoa está dizendo que estava escutando bem. Eu também estava escutando super bem a Denise, mas eu acho que o problema era dela, né? Que ela falou que estava ecoando, ela estava se ouvindo duas vezes, né? Então, passar 55 minutos escutando duas vezes, vamos ver se agora melhora. A gente já tinha testado antes, deu super bem. Vamos ver agora se vai. Vamos ver se agora vai. Escutando bem. Pois é, tá todo mundo escutando bem. Eu também estava escutando bem. Eu acho que E agora aí, entrou, né? eu continuo te escutando super bem, e Não, você? agora tá bom, agora tá bom. Eu estava Ah, escutando bom. duas vezes, estava meio confuso, porque eu acho que eu pedi para entrar duas vezes, eu não sei. Mas é importante que estamos aqui. Não, e passar 55 minutos se escutando duas vezes não dá, né, Denise? Não, eu ia ficar doidinha, eu ia ficar, não ia dar certo. Obrigada aí pela paciência, pessoal. Então vamos lá, Denise. Antes de a gente começar esse bate-papo super gostoso sobre o material didático, né? E essa trajetória maravilhosa que você tem, queria apresentar você para todo mundo, né? Quem não conhece você, né? É a Denise Santos. Ela é uma pessoa muito especial para a gente. Ela foi nossa professora na década de 80. Na década de 80, ela começou a trabalhar no Enablr, trabalhou no curso até 93, até junho de 94, onde foi para os Estados Unidos fazer o mestrado dela em educação. Era a nossa coordenadora, voltou do mestrado, ficou mais 3 anos no curso como diretora pedagógica. Durante esse tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, ela fez um curso de pós-graduação em língua portuguesa, né? Ensino para português para estrangeiro, na PUC, correto, Denise? Isso, certo. E aí, 1º de janeiro de 2001, nada, correu de volta, né? Saiu, foi embora, foi para Inglaterra fazer o doutorado dela em Reading, perto de Londres. E lá ficou, fez doutorado em Reading, em linguística aplicada. E depois fez o pós-doutorado dela na Universidade de Oxford. Esta é a Denise Santos, essa pessoa maravilhosa que vai estar com a gente hoje. Esqueci de alguma coisa, Denise? Ah, não, acho que foi ótimo, foi ótimo. É isso, é um resumo aí da trajetória acadêmica, né, profissional, né? E é um bom resumo. A gente pode começar daí, né, Bia? Como é que É. você quer começar? Mas é muito importante também dizer, né, Denise, que mesmo você esse tempo todo, né, quase 20 anos na Inglaterra, longe da gente, né, longe do Narbor, você nunca deixou de trabalhar com a gente, né, Denise? Não, Você, nunca, quando né? estava no mestrado fora, você trabalhou o tempo todo com produção de material e depois, quando foi para a Inglaterra, continuou nos ajudando. Toda vez que vem para o Brasil, faz palestra, né, curso para professores, para mim também, né? Esse contato é para Não, e sempre, né? vice-versa, né? O Enabo foi uma fonte também de coleta de dados, de estudo, de pesquisa, né? Muito grande em vários momentos da vida. Talvez a gente possa vir a falar também sobre detalhes do que foram essas pesquisas e o que a gente investigou, conforme a conversa prosseguir, né? Tá ótimo, com certeza. Vamos então começar com o início da sua carreira? Como é que foi, Lera? Minha carreira, então, eu me formei em 1987, em português e inglês, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E início, janeiro de 87. E comecei a trabalhar imediatamente como professora, né, no Enarbor. Eu comecei logo em seguida no Enarbor e, paralelamente, em escolas particulares também, né? E, então, mas a minha carreira no Enarbor, desde o início, foi muito evidente que meu coração estava no Enarbor, né? Eu trabalhava em outros lugares também. E no começo do Enarbor, eu fiz um curso de metodologias, né, com o Neyton Oliveira, que foi um dos fundadores do Enarbor. Então, aquele curso, né, de você começar a trabalhar no Enarbor, eu aprendi ali o que eu aprendi naquele treinamento com o Neyton, que deve ter durado um mês mais ou menos. Eu acho que eu aprendi mais naquele mês do que eu aprendi em ensino e de línguas estrangeiras nos 4 anos de universidade, Uau, né? uau. Então, meu coração foi sempre muito presente no Enarbor. E eu comecei a dar aulas no Enarbor e comecei logo em seguida a fazer materiais também. A gente entrou numa fase de precisar de provas e eu comecei a fazer novas provas. É, e conheci pessoas assim essenciais na minha vida também de produção de material dentro do Enarbor. E a parceria com a Branca Fabrício, uma professora do Enarbor na época, que hoje trabalha na UFRJ, esse conhecimento e essa amizade e essa parceria com a Branca foi fundamental também. Foi com quem eu comecei a escrever materiais.
Sim, na Naquela época, década a minha de inspiração era 90. muito assim com os filhos. Eu tinha filho pequeno, então eu escrevia para crianças e tal. E então, dava aula em Enarbo, dava aula em outras escolas, basicamente para crianças e adolescentes. Mais tarde, eu comecei a dar aulas para adultos também, quando eu vim para a Inglaterra, dando aulas de português para estrangeiros. E aulas em universidades também. Então, assim, eu acho que eu percorri todos as idades, os perfis de alunos, e dando aulas de português, dando aulas de inglês, e fazendo material, como todo professor sempre faz, né? Material para as nossas aulas, e começando a escrever ao mesmo tempo, né? Então, Só assim, eu acho que essa oportunidade de ter trabalhado em diferentes contextos, escola, curso, universidade, diferentes alunos, né, diferentes idades, sempre isso foi muito importante na minha carreira de produção de material, até para quebrar certos mitos também, que a gente ouve muito, assim, alguns mitos. Por exemplo, não é possível trabalhar speaking em salas de aula que tem muitos alunos. E eu percebi que, trabalhando em escolas, você consegue trabalhar. Você pode não trabalhar da mesma forma que você trabalha num curso, com poucos aham, alunos, mas aham. você consegue trabalhar. E isso tudo, assim, isso tudo para dizer que a minha experiência pedagógica, a minha experiência como professora, informou e ainda informa muito essa minha vida, que hoje é predominantemente ao redor de produção de material. Denise, Então é isso. uma coisa. Você está me escutando bem, Denise? Eu estou escutando um Tá? eco, é por isso que eu estou. É porque não que eu falei uma. Tudo bem. Porque você estava falando sobre a Branca, né? E desde quando você começou a produzir material, sabe o que eu lembrei? Que na década de 90, ainda quando você estava no Enabra, né? Você fez livros maravilhosos, paradidáticos. Ainda foi na década de 90, com você no Brasil ainda, aquela série maravilhosa, né? De paradidático. E o Show and Tell com a Branca, que era toda uma série para o Fundamental 1 para as escolas. E que o Enabra, naquela época, adotou também material, né? Que era uma série maravilhosa. Desde lá atrás já vinha produzindo Isso. material. Nós escrevemos, aqueles livros foram publicados em 94. Eu acho que nós devemos ter começado a escrever um ano antes, 2 anos antes, eu não lembro bem. E isso eram histórias muito legais, uma proposta pedagógica que eu ainda acho muito interessante, né? A ilustração, o ilustrador foi genial, então os livros ficaram muito bonitos. E hoje, né, tantos anos depois, né, quantos anos são? 25, né? 30 anos, eu nem sei. Eles ainda, eu acho, teriam um espaço, assim, se eles estivessem circulando por Com aí, né? certeza. A analista aqui lembrando dos Stones and Bones, lembra? Ah, Stones and Bones, uma historinha Maravilhoso, linda, né? Que as crianças maravilhoso. se perdem numa ilha e tem uns piratas e também eles fazem uma viagem, né? No passado, no futuro. São histórias que ainda estão muito presentes, mas é isso. A vida de material didático é isso. Você publica, os editores querem que o material permaneça no mercado por um tempo, ele tem que responder economicamente, é claro, isso aí é a regra do mercado, né? E depois de um tempo, essa vida que a gente vive, que tudo se torna meio descartável, né? Depois de um tempo, eles querem novidades, e os livros saem do mercado, assim, infelizmente, né? E o próprio Show and Tell, que é uma série que a gente escreveu um pouco depois, a gente escreveu essa série no final dos anos 90, para Fundamental 1, né? Para escolas Fundamental 1, naquela época não se chamava, acho que ainda se chamava primeiro grau, não É. lembro mais, né? Mas para vocês terem uma ideia, essa semana, duas pessoas assim desconhecidas entraram em contato, um para me pedir se eu tinha cópia do material do professor do Show and Tell, que ele ainda Nossa! adotava em Maceió e que ele não tinha acesso ao material. E uma outra professora também veio me perguntar como é que fazia para comprar o material que ela queria para usar ano que vem. Eu falei, ele não está no mercado, né? Nossa! Como é que a gente faz? Eu falei, bom, a gente não tem como fazer, né? Mas é É. isso, assim, que as pessoas que procuram, às vezes, ainda acham, assim, algumas situações e algumas referências interessantes que dariam para gente utilizar anos e anos depois. A Annalise disse aqui que o Show and Tell, a série, foi inspiração para ela criar material. E que ela cria Ah, muito material. legal. Que lá no curso é a Annalise e Célia, né, que criam material para nossas crianças, né, no Kids and Junior. E é muito bom ter você como inspiração. Ah, não, isso aí é mútuo. Todo mundo inspira todo mundo, né? Eu sempre falo de Lavoisier, aquela coisa que
talvez ele tenha dito, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Eu sempre digo que a gente está lavoazerando, a gente está pegando uma coisa e criando em cima das nossas experiências, das necessidades. Nada é completamente novo, né? A gente cria em cima do que existe, do que está por aí. Isso de poder construir em cima das ideias dos colegas, isso é muito legal, isso é muito bom. Sim, sem dúvida. Então, voltando dos Estados Unidos, você voltou para Ann Arbor, né, como diretora, fez ainda o curso de português como língua estrangeira, uma pós-graduação, e também tem livro publicado para português para estrangeiro, não é isso, Denise? Isso, deixa eu explicar por que eu fiz essa pós-graduação, depois até de ter feito um mestrado já, né? Eu senti a necessidade de fazer essa pós, porque com o prospecto de vir morar na Inglaterra, eu estava vindo fazer doutorado, mas assim, já pensando em trabalhar um pouco, né, e ter alguma função assim, né, de trabalho, eu achei que dar aulas de português para estrangeiro pudesse ser um campo que tivesse espaço, como de fato teve, como de fato houve. Mas isso, assim, eu acho que assim, ou é um preciosismo meu, ou é talvez uma coisa que é necessária para outras pessoas também, mesmo já tendo um mestrado em ensino de língua estrangeira, mesmo já tendo dado aulas de inglês, eu já nem sei por quantos anos, mais de 10, uns 15 anos, né? Tendo essa graduação de português, né? Porque eu me formei em português também, né? E cheguei a dar aulas de português em escolas no início da minha carreira. Eu não me sentia capacitada para dar aulas de português como língua estrangeira, porque eu não sabia ver isso que a gente que é professor de inglês, de francês, da língua que for, a gente tem esse olhar da língua estrangeira, né? A gente vê a língua com o olhar do estrangeiro. Eu não tinha esse olhar para o português, eu não sabia dizer o que é difícil para um falante de português como língua estrangeira. E esse curso na PUC foi um abridor de olhos, assim, de horizontes, foi muito, muito bom você entender por que o subjuntivo de que forma o substantivo é difícil para um falante de língua estrangeira. Seja ele falante de espanhol, seja ele falante de francês, seja ele falante dessas línguas predominantes que vão trazer alunos de português, né? Então, esse curso foi realmente muito importante. Aqui na Inglaterra eu dei muitas aulas de português e escrevi muitos livros também. E, novamente, com a parceria com a Gláucia Silva, também outra colega que eu fiz no Enn Arbor, né? Gláucia deu aulas de inglês muitos anos no Enn Arbor, antes de ir definitivamente para os Estados Unidos. E ela dá aulas de português, ela trabalha na universidade, num departamento de português, e nós temos uma carreira assim, acadêmica, uma parceria acadêmica muito bacana também. A gente faz pesquisa, a gente apresenta em conferência, a gente já escreveu assim, alguns livros também, estamos escrevendo um no momento também. Então, foi outra semente assim, do Enn Arbor que foi muito valiosa na minha vida profissional. Coisa boa, né, Denise? Tão bom, né? O ambiente de trabalho, onde você possa criar essas amizades tão importantes, né? Isso. Mas é muito bom. E depois da Inglaterra, esse país maravilhoso que você mora até hoje, como é que foi essa chegada aí e fazer doutorado na Inglaterra? A decisão de sair do Brasil? Não foi fácil, não é? Não foi fácil, não poderia ser fácil, porque a gente veio, eu, meu marido, meus filhos, os 3 filhos adolescentes, todo mundo meio começando a vida, de novo, né? E tem essa questão de... Não era só apenas a adaptação ao doutorado, né? É essa adaptação a um país estrangeiro, né? Sim. A gente já tinha tido essa experiência nos Estados Unidos alguns anos antes, mas essa experiência, de fato, se repetiu aqui, de certa forma, porque são países que falam a mesma língua, mas são bastante diferentes de muitas formas, né? E você tem todo um aprendizado que você é obrigada a fazer quando você chega num país estrangeiro. Eu costumo descrever isso como abrir portas, né? Hoje, se a pessoa se muda em tempo de pandemia, não seria dessa mesma forma, mas nas nossas vidas é assim, você chega num país estrangeiro e você não sabe como é que as coisas funcionam. Você vai no correio, você abre aquela porta, quando você entra é um universo completamente diferente. Com quem eu falo, aonde eu me dirijo, quais são os procedimentos, o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que perguntar. Isso vale para o médico, isso vale para o dentista, isso vale para o banco, para a mecânica do carro que furou o pneu e para a escola dos seus filhos. E tudo funciona de uma forma bastante diferente. Então, é muito cansativo, porque você tem que aprender todas essas rotinas e até passar por todas elas, você não se sente confortável. E nas minhas 2 experiências, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, eu só senti um certo conforto ao meu redor, com a rotina ao meu redor,
um ano depois. Que eu acho que isso tem a questão do ciclo do ano, sabe? Até porque aqui no hemisfério norte, as estações são muito marcadas, então o que acontece na primavera é completamente diferente do que acontece no outono, no inverno e no verão. Então, foi preciso passar por esse ciclo do ano para, após o final do primeiro ano, início do segundo, eu dizer, agora sim, eu sei mais ou menos como é que as coisas funcionam, eu sei Deu uma mais ou menos. adaptada, né? Consigo adaptar. Isso aconteceu das duas formas. A vida acadêmica aqui é bastante diferente da vida acadêmica nos Estados Unidos. É claro que a minha experiência é muito limitada, né? Porque a minha experiência numa universidade americana e numa universidade na Inglaterra, mas bastante diferente em termos de expectativas, em termos de rotinas mesmo. Isso tudo é bastante cansativo, porque você tem que aprender e você tem que se não é se mostrar, mas você tem que marcar o seu espaço, né? Porque você é estrangeiro, ninguém te conhece, ninguém vai abrir as portas para você gratuitamente. Você tem que marcar o seu espaço e criar esse respeito, eu acho, das outras pessoas, e você as outras pessoas, obviamente, também. E eu acho assim, eu acredito que a melhor forma de fazer isso é com o seu diferencial mesmo, é não tentar ser totalmente idêntico ao que todo mundo está fazendo, mas você marcar o seu espaço com a sua caminhada, com a sua trajetória. Então, eu sinto que aqui na Inglaterra eles valorizavam muito, eles queriam ouvir muito sobre a minha vida no passado. Eles queriam ouvir muito sobre o que tinha acontecido nos Estados Unidos, como é que foi lá. E no Brasil, como é que era isso de dar aula no Brasil. E as pessoas tinham um interesse genuíno e me respeitavam muito a partir do que eu já tinha vivido, né? Sim, claro. Uma boa bagagem que você trazia, né, Denise? Pois é. Eu me lembro também que logo depois, no começo, quando chegou na Inglaterra, quanto tempo depois você já começou a dar aula também na Inglaterra? Você passou a dar aula também? Eu comecei dando aulas de português. Durante o doutorado, eu fiquei 3 anos fazendo doutorado. Durante o doutorado, eu dava aulas de português à noite, no que eles chamam de college aqui. College aqui na Inglaterra são instituições de ensino para adulto, podem ser também instituições de ensino para jovens que não estão na carreira universitária. E eles fazem um college, como se fosse um curso vocacional, vamos dizer assim. A mesma palavra college tem não é universidade, como é nos Estados Unidos, né? Então, eu dava aulas nesses colleges da prefeitura, em prefeituras da região, e eram aulas de português. Terminando o doutorado, que eu comecei a dar aulas no Departamento de Linguística Aplicada na Universidade de Reading, então isso foi 3 anos depois, né? Me lembro disso, me lembro de tudo isso. Inclusive, quando eu fui em 2008 para fazer o meu curso na Universidade de Reading, você seria minha professora. Mas aí em 2008 você parou de dar aula. Então me lembro bem disso. Falei, Denise vai ser minha professora. Eu estava felicíssima. Vocês falando da universidade e você não foi minha professora. Então eu me lembro que 2008 foi minha ida para aí e você parou de dar aula. Então foi um ano que, né, marcou os dois lados, o meu e o seu. E como é que foi tomar essa decisão de sair das salas de aula e só ficar focada na produção de material didático? Isso foi em 2007. Então você foi em 2008, né? Isso. Em 2007, no segundo semestre de 2007... Eu sempre escrevi material nas horas vagas. Agora, quem é professor que está ouvindo isso sabe que professor não tem hora vaga, né? Eu não sei como é que a gente fazia isso. A gente fazia isso, meus coautores, de madrugada, fim de semana. Eu me lembro de ir para a praia com meus filhos, escrevendo, fazendo na correção praia, de prova. Na praia. Na praia, vendo prova de livro e fazendo comentários. Na praia, no clube. Coisa carioca, né? Carioca tem que estar na praia ou no clube, né? Mas então, nas horas vagas. Em 2007, surgiu uma oportunidade. Pela primeira vez, havia rumores, ainda não era certo, mas havia rumores de que o governo brasileiro ia começar a comprar material didático de inglês para as escolas do ensino público, né? Que o governo já vinha comprando há muitos anos material de português, de matemática, de ciências, de geografia, etc, etc. Mas não havia materiais de língua estrangeira. Língua estrangeira. Naquela época ainda havia o espanhol, ainda Sim. atuava, né, como língua estrangeira. Então havia rumores que o governo ia começar a comprar, havia rumores que haveria um edital, e se houvesse um edital, essa produção ia ter que ser rapidíssima, porque esses livros entrariam no ano letivo de 2010. Então, isso era... Em 2007 começaram os rumores.
E, de fato, o governo publicou, no final de 2007, um edital para esses 4 livros, né, para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano, serem produzidos até meados de 2008. Então, eram 4 livros, quatro volumes. Uma série, né? Fundamental 2. Para serem escritos, produzidos, editados, submetidos, né? Todo o processo de produção do livro em 8, 9 meses, 10 meses, não lembro bem exatamente quanto, para depois serem avaliados por um ano, processo de avaliação por um ano, para entrar no mercado em 2010. E nessa época, o Amadeu Marques, que tinha sido um dos coautores do Show and Tell, aquele livro para crianças, e tinha sido um mentor também importante na época da criação dos paradidáticos dos buddies. Eu me lembro que ele me ligou um dia, ele falou: ô, Denise, o Dedê, que chamamos de Dedê, Dedê, onde você está? Para tudo, vamos fazer livros de inglês. E aí juntou um pouco assim a fome com a vontade de comer, né? E eu pensei, é um risco, é um super risco, porque você pode escrever esses livros, né? E não dar em nada, porque você pode não ser aprovado. A gente não tinha um edital, a gente não sabia o que eles iam querer, a gente não sabia o que eles iam pedir. E nós resolvemos arriscar. E para isso eu tinha que pedir demissão da universidade. Eu não tinha como continuar tendo um emprego full-time e escrever os livros. Eu pensei assim, o pior que pode acontecer é não dar certo e eu arrumo outro emprego. Não arrumei esse, arrumo outro emprego. Mas deu certo, a gente fez os livros e os livros foram aprovados. E disso foi uma coisa atrás da outra. Foi uma coisa atrás da outra. E essa primeira seleção de livros que vocês que foi aprovado a nível Brasil, essa foi a primeira seleção que apenas 3 séries foram adotadas, Denise, de quase 100. Eu me lembro que teve uma série sub que foi um escândalo. Assim. Não, foram 2. De inglês foram 2. Houve uma aprovação de um livro de espanhol. Livro espanhol. Quantas séries foram aplicadas para passar pelo MEC? Isso eu não lembro mais, mas acho que em média era quase 100. Eu não lembro mais desse número. Só 2, então, foram aprovadas, a sua e uma outra. Só 2 foram aprovadas. E assim, a gente não tinha os critérios, de avaliação quando fez. Assim, a gente usou bom senso e a gente usou assim, o conhecimento com o documento que regia a educação naquela época. Isso foi antes da BNCC, da Base Nacional Curricular, né, como curricular, que é essa que atua agora, né? Isso eram os parâmetros curriculares. A gente usou bom senso, conhecimento dos parâmetros, e eu acho assim que o meu doutorado aqui, o que eu tinha aprendido aqui, assim, ajudou bastante também na implementação do material. A experiência do Amadeu, de certa forma, e a velocidade de trabalho, porque a gente trabalhou naqueles 9, 10 meses, eram 7 dias por semana, eram, sei lá, 12 horas por dia ou mais, e para poder produzir esses livros de uma forma tão rápida. Me lembro bem disso, Denise, porque parte do ano que estava escrevendo, eu estava muito em contato com você, né? Me lembro bastante disso, das nossas conversas, né? Na hora do café da manhã, no jantar, me lembro bem. Nossa, super uma grande decisão sua. Graças a Deus, realmente correu tudo bem. E aí você não largou mais, né, Denise? Foi uma série atrás da outra, né? Eu ainda fiquei vinculada à universidade por uns bons, talvez, já não lembro mais exatamente, mas por uns 8, 9 anos, mais ou menos, de alguma forma, ou dando um curso, ou participando de um projeto de pesquisa, orientando alunos de mestrado, mas, aos poucos, isso foi minguando também um pouco e cada vez mais coisas para escrever, mais demanda para escrever e optando por dar mais atenção para esse lado da vida profissional. E quando foi que você escreveu uma série que a gente usou no curso, todos os livros, todas as reuniões pedagógicas, você tem uma série das 4 habilidades que pode ser usada para professor e para aluno, e também um 5º livro que é focado em professor. Quando que foi que você escreveu isso, dessa série, Denise? Isso é uma boa pergunta. Eu também não lembro mais exatamente, mas foi... porque são 4 livros, cada um focando em uma habilidade. Né? Sim. Como ler melhor inglês, como falar melhor inglês, e escrever, né? Ouvir, falar e ler, né? E um 5º livro, como você falou, que é uma condensação, vamos dizer assim, dessas 4 habilidades em um único livro, destinado ao professor de inglês.
Os outros 4 podem ser usados por professores, mas também podem ser lidos por leigos. São algumas ideias de como ler, como escrever, como falar melhor, não é ensinando a língua, mas ensinando estratégias de aprender e praticar e produzir a língua. E esses livros são fruto do meu trabalho. Começou com a pesquisa, como você comentou, com a Universidade de Oxford, né? A pesquisa em estratégias, que foi basicamente estratégias de produção, de compreensão oral e de escrita no projeto com Oxford. E depois eu continuei fazendo algumas pesquisas com a Suzanne Graham, aqui da Universidade de Reading, com compreensão oral por vários anos. A gente continuou fazendo pesquisas em muitas escolas daqui, investigando ensino e aprendizagem de compreensão oral de língua estrangeira. Então, no caso aqui, a língua estrangeira, eu estava lidando com francês, espanhol e alemão. Alemão, eu não sei nada, não entendo nada, então não podia participar dessas observações de aula. Análise de dados era uma outra pessoa que sempre fez isso. O francês e o espanhol eu conseguia trabalhar. Então, esses livros são fruto dessa pesquisa. Em termos de tempo, eu acho que a gente está falando provavelmente de 2010 a 2016, mais ou menos, a publicação desses livros todos. Me lembro bem que 2012, 2013, a gente os livros já circulavam lá no curso, né? Então, isso. Agora, vamos falar um pouquinho, que eu acho muito interessante, que eu acho que também é bom compartilhar, né, com todo mundo. Como é que é o processo criativo, Denise? O que passa na sua cabeça? Cara, eu tenho que escrever uma série, 4 livros. Ai, gente, olha, essa pergunta é muito difícil. Eu não tenho uma resposta única, não tenho uma resposta fácil. Varia muito. E eu acho que a variação principal, o espectro assim, de variação principal se eu proponho uma série, se é uma coisa que eu proponho, como foi, por exemplo, essa que eu comentei, né? Que eu escrevi com a Amadeu, que a gente escreveu para aquele primeiro programa, ou se é um trabalho que me contratam para fazer proposto a mim. Então, é uma série que outras pessoas já fizeram a concepção mais macro da série, vamos dizer assim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas diferenças, né? Então, vamos começar quando eu proponho. Então, Bia, se você puder botar a foto 1, mandei para a Bia algumas fotos para ilustrar alguns pontos. Eu não posso errar aqui, né, Denise? Primeira vez que eu vou fazer isso, né? A foto 1. Um segundinho, por favor. Tenho que pegar aqui no meu rolo de câmera. Não posso errar. Foto 1. Ok. Tá aí a foto 1. Então, assim, olha, o processo criativo começa assim, para mim, né? Cada um começa de um jeito diferente, esse não é o jeito de todo mundo começar. Eu começo com papel, eu gosto de papel, gosto de lápis, gosto de borracha, de escrever e apagar. E eu começo com essas colunas, que as colunas são as seções, vamos dizer assim, de cada unidade. As linhas são as unidades. Então, aí eu tenho uma visualização horizontal e vertical, né, do escopo, né, e não muito preocupada com a sequência. A sequência, às vezes, você consegue mudar um pouco, mas o importante nesse primeiro momento é botar tudo que você precisa botar aí dentro. O que está em post-it aí, que não está escrito, são coisas que provavelmente eu tenho que botar por alguma razão qualquer, né, e eu posso, então, para não esquecer, para não apagar e esquecer, tá num post-it para eu poder mudar de um lado para o outro. Você bota a foto 2, Bia, por favor? Foto. Vamos lá, pera um segundinho. Vamos lá. Então, depois de um tempo, quando isso já está mais definido, isso vira uma planilha em Excel. E aí eu tenho da mesma forma as colunas, né? E eu tenho as colunas que são as seções, né? Acho que a gente não consegue ver bem o que está escrito aí, mas basicamente vai ter o título da unidade, vai ter o foco gramatical nas colunas, né? O foco de vocabulário, o foco de compreensão oral, de compreensão escrita, de produção oral, produção escrita. No caso desse livro, esse é um livro de português que eu escrevi em 2016, 2017, com a Glaucia, chamado Contextos. Português para estrangeiros. Então, tem a parte de cultura, tem uma parte de pronúncia, né? Tem uns fonemas aí que a gente tem que trabalhar. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês que, no caso, nós desenhamos isso é a nossa escolha. Mas, por trás disso, há uma pré-escolha, vamos dizer assim, de outras pessoas ou de outras instituições ou do sistema, de uma maneira mais macro. Porque é um livro que a gente escreveu
que tem que contemplar os níveis A2 e B do quadro comum europeu de referência para línguas, né? Então, a gente está, de certa forma, presa a certo conteúdo. Então, o conteúdo, a gente escolhe a ordem, a gente escolhe como é que vai colocar, mas, de certa forma, já tem uma pré-definição do que a gente precisa ter de conteúdo para cobrir esse nível. E, é claro, também tem uma pré-definição da nossa concepção filosófica, pedagógica, vamos dizer assim. Vocês reparem que tem duas colunas que... Tem quatro colunas que têm duas cores ao mesmo tempo, que são as colunas das habilidades. Por exemplo, tem duas colunas de verde, duas de rosa, né? Duas de roxo e duas... É porque ali são exatamente as quatro habilidades, então a gente está ali trabalhando habilidades e estratégias para cada uma das habilidades. E isso é fruto um pouco assim, da minha pesquisa em estratégias e da minha vontade de inserir trabalho estratégico nessa obra também, né? Então, a escolha, o arcabouço teórico, ele entra também nesse momento, o que a gente acredita que tem que ser feito, né? Com isso feito, com isso pronto, a gente escreve uma unidade modelo. Geralmente a primeira unidade, às vezes não. Às vezes o editor pede, por exemplo, para mandar a unidade 4, por exemplo, ou a unidade 5. Porque a unidade 1 é muito difícil, é sempre muito difícil. Então ele pede que a gente escreva uma unidade mais para frente, presumindo que certas coisas já foram vistas e aprendidas pelo aluno. Então, na hora que a gente faz a unidade, a gente tem que pensar na estrutura da unidade, como é que essa unidade vai como vai ser a sequência dessa unidade, como é que ela vai fluir, né? Como é que você vai fazer a passagem de uma sessão para outra, e dentro de cada sessão, quais atividades que você vai colocar. E você tem que mandar esse documento explicando o racional, a explicação assim, teórica, né? A fundamentação teórica de cada sessão, né? Não adianta apenas você dizer, vai ter uma sessão de leitura. Você tem que definir como é que você está vendo leitura nessa obra. O trabalho de leitura é um trabalho apenas instrumental? É para o aluno apenas entender como ler certos textos para trabalhar uma profissão ou para desempenhar umas funções específicas, vamos dizer assim? É um trabalho de leitura com um intuito literário, que tem que ter todo um trabalho de interpretação? É um trabalho assim educacional, no sentido que você tem que trabalhar pensamento crítico? É um trabalho de leitura que você vai ter que ensinar esse aluno a ler, né? Aprender a ler, e você aí tem que fazer o trabalho estratégico. Você vai ter... É um trabalho de leitura processual, né? Que vai ter atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura, ou apenas um texto e fica dessa forma, né? E se tem pós-leitura, como é que vai ser essa pós-leitura? Você vai ter uma sugestão para ação, para o aluno fazer alguma coisa com aquela leitura, pensar em alguma coisa, fazer um projeto. Você já tem que especificar todos esses detalhes, né? Então, esse é um processo de criação quando a gente propõe. Quando outros propõem... Então, Bia, você pode botar a foto 3, por favor? Sim. Estou impressionada com a quantidade de detalhes, Denise. Né? As pessoas não têm noção do que está por trás, um trabalho desse leva... o trabalho de preparação leva bastante tempo. E eu gosto de quando é um trabalho de preparação que te dá a liberdade de você mudar ao longo do trabalho. Muitas vezes você não tem essa liberdade. Muitas vezes você tem que definir e você fica preso com essa pré-definição. E é claro que isso te dá menos liberdade de ação. Mas então, olha, isso aí é como eu comecei uma obra de 4 volumes para o Fundamental 2, que tivesse que contemplasse a Base Nacional Comum Curricular. Então, esses detalhes que estão nos posts aí, amarelos, verdes, né? São habilidades que estão listadas na BNCC como necessárias de aparecer no livro. Então, elas têm que aparecer, elas estão lá. E para essa obra específica, eu tinha uma variação da posição vertical e horizontal do post-it, porque a horizontal era quando aquele conteúdo tinha que estar naquele
determinado ponto, não poderia mudar. E o post vertical dava um pouco de flexibilidade. Tinha que estar no ano, tinha que estar Uau! naquele volume, mas podia mudar também. Então, isso era um volume. Aí passa para a próxima foto, Bia. Tá. Depois de um tempo, com os 4 volumes idealizados, eu tinha isso pendurado na porta do meu escritório. São os 4 volumes aí, todo o conteúdo que a gente tem que botar. É uma loucura suprema, porque depois de um tempo esses posts começam a fugir, a descolar, e você fala, ai, de onde saiu esse post? Mas enfim. Então é isso. Então o processo criativo é assim para a questão mais macro, né, da obra, né? Para a questão mais micro da criação, né? De onde que eu. Então, eu tenho que escrever uma unidade sobre arte para trabalhar o condicional e vocabulário que seja, sei lá, dinheiro, economia, alguma coisa assim. Onde é que eu vou achar inspiração para isso, né? Bom, a resposta óbvia hoje em dia é a internet, né? Mas mesmo dentro da internet, eu acho que a gente tem melhores e tem piores recursos, né? Se eu faço uma busca no Google, eu gosto muito de fazer busca por imagem, porque as imagens pelo menos para mim, elas funcionam, elas me dão bastante inspiração de como tratar um conteúdo, né? Visualmente eu tenho muita eu tenho muitas ideias a partir do estímulo visual, né? Eu gosto muito do Pinterest, obviamente, exatamente por causa por ter imagens, né, de uma forma tão prolífica, né? Eu gosto do YouTube para ver diálogos que sejam legítimos, né, que sejam mais naturalísticos dentro dos diálogos que a gente tem que produzir. E para a questão de conteúdo mais específico, eu gosto muito do material da BBC. Eu sempre. O material que eles têm para as escolas, né? Para as crianças daqui, né? Eles me dão bastante inspiração também. E fora da internet, eu acho que a gente tem que continuar ainda procurando papeizinhos na rua, folhetos, tirando foto de Denise, você está outdoor. falando isso? Posso lembrar uma coisa que eu lembrei? Você está falando de onde você tira suas inspirações? Eu lembrei de uma caixa que você tem. Conta a história dessa caixa. Como é que é? Como é que essa caixa se Olha, criou? Conta esse episódio. eu tenho uma caixa. Uma É caixa um baú, enorme. impossível de categorizar, impossível, porque é um baú que onde eu vou jogando tudo. Eu vou ao museu, aí eu pego um folheto que eu acho interessante, jogo e vai para o baú. Eu vejo um recorte, eu vejo no jornal uma coisa que me interessa, recorte e boto lá. Tem alguns trabalhos de alunos, né? Tem jornaizinhos para criança, para jovens, né? O que for, tudo, né? Folhetos na rua. Eu gosto de, às vezes eu saio de casa que eu digo, vou catar papel. Atualmente também não, né? Mas no passado eu vou para catar papel. Então, essa caixa, por muito tempo, ela sempre foi meu ponto de partida, assim, para escrever para qualquer livro. Vou começar a escrever um livro, vou pegar essa caixa, vou tirar tudo da caixa, espalhar pelo meu escritório para pensar. E aí teve uma vez que eu tinha feito isso, eu abri a caixa, botei tudo no chão, espalhei, né? E o meu marido, que não está sabendo de nada, chegou no meu escritório, abriu a porta, não tinha onde pisar. Ele olhou para aquilo, aí ele falou aquela expressão de surpresa, que eu não posso repetir aqui, né? Aquela coisa assim, né? A pessoa quando fala uma coisa meio profana, né? Uma expressão de surpresa. E desde então a gente chama essa caixa com exatamente a expressão que ele usou Com a para expressão do Hélio, né? expressar a surpresa dele. É o nome da caixa. E eu também me lembro, é muito boa essa caixa maravilhosa. E também me fez lembrar que quando você voltou dos Estados Unidos lá para Ann Arbor, você levou também caixas menores, claro, né? Com muito material. E naquela época, na década de 90, a gente não tinha o acesso que a gente tinha hoje. Você trouxe cardápio, trouxe muita coisa rica de lá e a gente ficou encantado com a quantidade de material que você trouxe pra gente, né, Denise? Que não tinha. Hoje em dia, a gente abre a internet e você vê. Na década de 90 isso não existia, né? Isso. Muito disso. Mas mesmo com a internet, tem coisas que a gente não acha na internet, sabe? Então, assim, tem coisas... É valioso você pegar papelzinho que você vê, que você encontra na rua, retratos, né? Fotos. Eu ainda acho que isso ajuda bastante. Claro, o pessoal que está dizendo que a vida real, andar no meio da rua aqui é fundamental, né? Que a experiência vem também do dia a dia, né? Bem bacana. E as fotos também que você tira pela rua?
Pois é, pois é. Ah, é. Você pode botar a foto 5, por favor? Me Isso é um lembro também exemplo das fotos. eu me lembro também quando eu morei com você, você saía tirando foto no meio da rua, gente. Denise, Eu ainda naquela época, faço em isso. 2008, era máquina de retrato, era máquina fotográfica, não era celular. Tinha Isso. uma máquina, a gente parava no metrô, puf, tirava foto. Parava no centro, É. ia até... É, Eu né? ainda faço isso, por exemplo, essa é uma foto na estação de trem, né? É um aviso muito bom para esse trabalho de uso do auxiliar, mas ele existe, ele não existe, ele está presente o tempo todo. Esse é um exemplo de fotos que a gente que eu tenho. Agora, é difícil você não esquecer das fotos que você tem, né? Se você consegue organizar esse seu acervo, categorizar, mas é difícil manter isso em ordem, não é? Eu confesso que não é fácil, não. É. Denise, deixa eu te falar, eu acabei de levar um susto quando eu fui ver que horas são. Dessa Pois foram é, estamos andando 45 rápido. minutos. Pois é, Isso. vamos um pouco falar então. Você quer falar alguma coisa do processo de aprendizado? Não, eu acho que eu já Eu queria te cobri fazer tudo mais que eu duas fiz. perguntinhas. Estou preocupado agora com o horário. Tá bem. Pode prosseguir então, Bia. Tira essa foto? Posso então Pode, passar? pode sim. Então, peraí, só tirar aqui da. Então, vamos lá. Eu queria muito, é muito legal falar tudo isso, né? Pois Dos é. livros que você publicou, do sucesso, tudo, mas também falar um pouco dos tropeços, né? Como é que foi todo esse Tropeços. caminho, né? Porque também vamos falar do que deu errado, Ah, tropeço, né? claro que tem. É a questão do risco também, né? Voltando à questão do risco que a gente estava falando antes. Nessa linha de trabalho, você pode trabalhar por royalties, ou seja, você trabalha, produz, não ganha nada, não tem adiantamento. Algumas editoras ainda dão adiantamento, mas é raro. Você trabalha e depois você só vai receber em cima das vendas, né? Um percentual em cima das vendas. Então, se você não vende, você não vai receber. Ou no caso de programas do governo, como a gente falou antes, né, do Programa Nacional do Livro Didático, houve ocasião de eu produzir um material por 8 meses, 9 meses, sei lá, um trabalho full-time, e esse livro não ser aprovado, no final das contas, na avaliação. Então, você tem esse material que não é aprovado e que não serve para nenhum outra audiência, vamos dizer assim, porque ela E foi, você ele não foi recebe nada por isso, né, Denise? É um trabalho que você você não não recebe. recebe nada por isso. Não, você não recebe nada por isso. Então, isso é um tropeço, né? Mas você tem que saber que isso é parte da rotina, isso é parte do jogo e você continua fazendo outras coisas e correndo esses riscos, né? Questão de tropeço também não é bem um tropeço, mas entra na aprendizagem também, eu acho, é a questão da interação com o editor. É uma coisa que você tem que aprender e tem que saber que o que você escreve é um rascunho, aquilo que você escreveu, mas que você levou, sei lá, muito tempo fazendo e você manda, submete, vai voltar no editor com comentários, assim, numa página pode ter de 2 a 30 comentários naquela página. E podem ser Uau! mais micro ou mais macro. Podem ser coisas pontuais que você tem que trocar, que é fácil, mas pode ser coisas assim, macro mesmo. Exemplo, esse assunto que você botou aqui, não acho apropriado por causa disso, disso. Vamos trocar, vamos ter que trocar. Bons editores dão sugestões. Eles não apenas dizem tem que mudar, mas eles dão sugestões de como e o que você deve mudar. Isso torna o trabalho mais fácil, né? Mas já houve, claro, momentos assim difíceis de interação que você tem que trocar coisas com as quais você não concorda e você tem que trocar. Isso pode estar presente em algumas obras e eu acho que nesses momentos você tem que deixar claro que você está fazendo certas concessões, porque pode ser mais importante para aquele mercado e para aquela obra, mas você tem que deixar claro que você não está 100% de acordo com aquilo, né? Para deixar a sua impressão digital registrada de certa forma de Sim, algum lugar, né? sim. Então eu acho que é isso. Em termos de tropeços e aprendizagens, eu acho que esses são os maiores fatores mesmo. Uma coisa que veio na minha cabeça agora, né, que tem a ver também com o processo criativo e como se desenvolve até essa unidade modelo que você falou, como é que é? Porque lá no curso, quando a gente faz o nosso material, né, que a gente também faz todo esse modelo também, e a Célia Analice comenta muito comigo como é difícil colocar num papel, né, uma vez que está com conteúdo na cabeça. Agora, você precisa colocar num papel e explicar para quem vai ilustrar o que você quer que aquela cena represente. E a gente Isso também.
É É, difícil colocar no papel uma cena que você quer. Como é que é, Denise, isso? eu aprendi também isso logo na primeira obra com os Buddies, em 94, aqueles paradidáticos, que era o livro para criança. Então, muitas vezes a gente tinha uma página com uma frase, mas a produção visual era, assim, riquíssima, assim, com muitos detalhes, né? A gente tem que brifar, a gente tem que visualizar na nossa cabeça e a gente tem que escrever tudo, tudo. Quais são os elementos, quem são as pessoas, onde na página elas estão, o que elas estão fazendo, o olhar está direcionado, a expressão facial, a roupa que está vestindo, tem que brifar tudo. Eu geralmente brifo, além de brifar em palavras, eu mando também um sketchzinho, um desenho em que eu tô Você pensando. desenha, Denise? Você desenha? Então bota a foto 6, por favor. Eu faço um sketchzinho, eu faço, no caso, por exemplo, da foto Gente, essa 6. eu não sabia. Foto 6, peraí. É um exemplo de uma atividade que era. Eu não estou Uau. vendo a foto toda aqui agora, é a tela de um celular, né? É a tela de um celular, como se fosse um Instagram, vamos dizer assim. Uma mídia social de imagens, né? Então ali eu boto como é que eu quero a barra superior, como é que a tela tá dividida, a pilhazinha para marcar a bateria, o que está escrito embaixo. A Tô outra, a chocada. outra, a outra foto também é, Deixa eu também é colocar um, outra um foto. esquema, Caramba, Denise. também é um esquema, tá vendo? E também é uma tela de celular, tá vendo? E aí, onde é que está o nome o nome da conta, e como é que está o avatar, e por aí vai, né? Além de escrever em palavras onde está posicionado, eu faço um sketchzinho e os editores gostam disso. Eles sempre agradecem, dizem que ajuda muito, porque mesmo fazendo isso, vem erros na produção gráfica. Caramba. E, Denise, depois de falar dessas questões com o editor, série não aprovada, mas assim, você consegue falar assim, qual é a maior realização até agora? Dá pra Olha, falar? é difícil, né? Seria fácil dizer assim que a maior realização é a maior realização, assim, em termos assim, né, quantitativos. E aí é pensar no Lynx, aquele livro, né, que a gente falou que foi Sim. aprovado no mercado público. Metade dos alunos brasileiros na escola pública usavam esse livro durante 3 anos, né? Se você pensar nisso, assim, dá um nó na cabeça, absolutamente um nó na cabeça, a sua responsabilidade. Então, eu estou escrevendo um livro que o menino lá no interior do Acre está usando, né? E você pensa, gente, o que eu sei da vida dele? Como é que eu posso ajudar esse aluno? É uma responsabilidade tremenda, mas isso é um estímulo para você continuar tentando aprender e tentando melhorar, né? Assim, eu acho que, em termos de realização, eu costumo dizer que a realização a maior é a que está por vir. É esse livro que eu não fiz ainda, né? E, assim, eu já fiz coisas tão legais, já tive mil problemas, já tive sucessos, falhas, né? Quedas e tudo mais. Mas o que tem que continuar, porque o melhor ainda está por vir, né? E para isso eu lembro muito das palavras de uma professora que eu tive no mestrado, que ela dizia assim, e aquilo foi uma lição de vida tão grande para mim, ela dizia assim: você tem que entender que o mestrado não é o trabalho da sua vida. O trabalho da sua vida você vai fazer na sua vida, não é o mestrado. E é isso, é pôr em perspectiva que aquilo que você está fazendo agora não é um trabalho da sua vida, é uma parte do trabalho da Sim, sua vida que sim, você faz na sua vida, né? E eu sim. acho que isso foi uma lição muito bacana. Sem dúvida. Denise, falta agora muito pouquinho para a gente terminar. Você quer, de repente, pelo menos 2 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Alguém me perguntou lá atrás, falando sobre as imagens e sobre os desenhos, de como você coloca nos livros, né? Quando você coloca, qual a sua intenção de colocar as imagens do desenho. Foi perguntado bem lá atrás. Quando você A estava falando. intenção. É, Olha, eu não sei bem se eu vou, se é essa. Tem a questão que a gente já comentou, né? Que é a questão de imaginar, visualizar e brifar o que você visualiza, né? Mas a escolha das imagens, eu acho que diversidade de representação é muito importante, né? Então, você tem que representar pessoas que não sejam como você, são pessoas como você e pessoas diferentes, né? De todas as idades, fazendo funções diferentes. Você tem que quebrar estereótipos. Então, não vamos botar
a mãe trocando a fralda do bebê, vamos botar o pai trocando a fralda do bebê, né? A gente quebrar estereótipos, não vamos botar brasileiros no carnaval. Há pouco tempo, agora ia ter uma segunda reedição de um livro de português, o editor manda a capa, eram mulheres no carnaval. Eu botei a mão na cabeça e falei, não pode de jeito nenhum, entendeu? Eu não quero mulheres no carnaval para ser a capa do livro. Mas eles não entenderam, mas por que vai vir, né? As pessoas reconhecem o Brasil dessa forma? Eu falei, mas eu não reconheço o Brasil dessa forma. Não é? Então, foi uma briga danada. No final, conseguimos botar uma foto aérea da Amazônia com umas araras voando embaixo, uma foto bonita, assim, mas foi uma briga, né? Então, é isso. Diversidade, quebrar estereótipos, tentar criar um mundo melhor, diferente a partir das imagens que você produz, né? Sem dúvida. E para finalizar, assim, queria que você dissesse uma dica que você gostaria de dizer, assim, quem quer investir na produção de material didático. Você tem alguma dica para deixar? Olha, a dica é criar um network. Um network é muito importante, né? Então, para isso, participar de conferências. Hoje em dia, as coisas estão um pouco diferentes, né? Mas tentar se associar a grupos que escrevem, a grupos que editam, a grupos que estão na área de publicação, né? E, com isso, conhecer as pessoas e investir tempo pessoal aprendendo esse artesanato, né? A aula que você vai preparar para amanhã, prepare essa aula, tenta preparar de outra forma. Pergunta para um colega, como é que eu posso melhorar isso? O que está por trás dessa atividade que eu produzi aqui agora? Como é que ela faz pedagogicamente e o que ela deixa de fazer? Porque não dá para fazer tudo, obviamente, né? Sim. Em cada atividade. Como é que eu poderia melhorar isso? Ouvir o feedback dos outros, trocar ideias, né? Remexer as coisas que você já fez, olhar o que você já fez no passado. Por que eu fiz isso? Eu faria hoje da mesma forma? O que meu pensamento mudou? O que eu perdi? Aquela coisa que a gente fala muito de affordances, né? Que é aquela questão de o que a gente ganha e o que a gente perde com cada mudança que a gente faz. Porque às vezes a gente deixa de fazer uma coisa, hoje em dia a gente não faz mais muito trabalho mecânico de pronúncia, mas a gente perdeu isso, a gente tem que gastar mais tempo fazendo esse tipo de trabalho, né? Então, olhar de novo o que a gente já fez e pensar o que a gente pode fazer melhor e o que a gente pode deixar de fazer, né? Eu queria fechar, Bia, se a gente tem tempo, Fala aí. A foto 12. A foto 12. Que é a última, né? É a última, É uma foto que eu vi numa exposição no British Museum em 2019, a exposição do Edvard Munch, falando da questão da perspectiva, né? Onde ele diz que o ponto em que a gente vê alguma coisa, com os nossos olhos muda. A mesma coisa a gente vê de formas diferentes. E esse tema, esse assunto, pode ser visto de tantas formas diferentes e é isso que faz a arte interessante. E se a gente puder trocar a arte pelo livro didático, eu acho que o livro didático, o material didático, né, tudo, eu acho que também vale, porque hoje a gente olhar um material que a gente produziu há 10 anos, por exemplo, a gente tem que olhar o que mudou, por que eu mudei, o que está melhor, o que eu perdi, e tentar fazer isso com esse olhar de perspectiva, tentando sempre melhorar, né? Se melhorar como profissional e melhorar a nossa prática profissional. Nossa, Denise, lindo que você falou. Nossa, fiquei até arrepiada aqui. Me diz uma coisa, Elise, uma pergunta rápida, senão a gente vai ser cortada. Você acha que o material didático de língua estrangeira melhorou nos últimos anos? Foi uma pergunta bem no começo da Isabela. Melhorou. Sem dúvida melhorou. Agora, se você pega o Headway, por exemplo, que está no mercado há 20, 25 anos, né? Você pega a primeira edição do Headway e você pega a edição de hoje, ele não necessariamente melhorou em tudo. Ele perdeu certas coisas que eu acho que os editores censuraram, boicotaram. Havia comparações entre a língua 2 e a língua 1 na primeira edição. Não tem mais. Então, havia essas questões do aluno pensar como é que é a sua língua, não é? E como é que a língua que você está aprendendo é diferente. E hoje não tem mais. Mas então, é isso. Esse exercício é bastante importante, mas de um modo geral, eu acho que melhorou bastante. Que bom. Denise, vamos encerrar, senão a gente vai ser cortada. O papo está muito bom, a gente poderia ficar falando aqui. O pessoal está dizendo que poderia ficar ouvindo a gente falar muita coisa boa para compartilhar. Eu tenho muito que agradecer. Muito obrigada por estar comigo na primeira live aqui do curso. Você que é tão importante na vida da Ana Bárbara e na minha vida. Foi muito bom ter você comigo. Eu que agradeço. É uma honra, uma satisfação estar aqui nesse bate-papo. Muito obrigada.
Obrigada, Denise. Obrigada, gente, por todo mundo ter com a gente aí nessa hora. Obrigada. Obrigada, Beijo, pessoal. Denise. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.